turma. Mais uma aula de análise de mercado e comportamento do consumidor. Quantos alunos nós temos aí hoje, Gabriela? Quantos? Perguntei quantos alunos nós temos hoje. Hã? 19? Nossa Senhora, faltou bastante, hein? Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu passei o final de semana... Opa! Eu passei o final de semana fazendo, contando e avaliando e verificando nota, quem entregou, quem não entregou. E tem bastante gente aí que não fez atividade, nem avaliação, nem nada, hein, Gabriela? Pois é, então vamos fazer o seguinte. Vamos já marcar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é... Ah, meu pai de miséria. Aqui. Como é que tá as nossas avaliações. Nossa, como tá... Aí. Em notas. Eu não fechei a análise ainda. Pois é, gente, mas precisamos receber... Eu não sei se eu recebi todas essas atividades, avaliação e revisão, que valia nota. Eu não sei se eu recebi de vocês. Preciso saber quem enviou, quem não enviou. Gabriela, à tarde, vou pegar nisso para a gente fechar, como fechou a outra disciplina de planejamento, que a gente já fechou tudo bonitinho, né? Já vai fazer revisão. Vamos fazer isso com análise também, né, hoje. Eu vou dar uma olhadinha lá, vou fazer um relatório para a gente saber como que a gente vai trabalhar, né? Tá? Então, hoje, gente, a gente vai trabalhar... Eu fiquei pensando, né, como é que o que a gente precisava fazer. Então, lá no nosso plano de aula, nós temos que trabalhar mais um pouquinho, né, numa abordagem do marketing, né, para você que vai ser profissional. Então, como é influenciado, como são as ações dos consumidores, como os consumidores são influenciados pelos profissionais, de que forma a gente trabalha para chamar o cliente, para obter essa fidelização, né? Então, assim, na verdade, é uma relação de consumo, né, que a gente tem com o cliente. E a relação entre esses consumidores profissionais do marketing e a dinâmica interativa, com cada grupo influenciando o outro de várias maneiras, tá? De um lado ou de outro, como é que se dá essa relação de consumo? Então, lá, não podemos falar em relação de consumo sem que a gente entenda que há influência, né? O marketing, ele influencia bastante. Nós vemos propagandas lá na TV, propagandas online mesmo, né? Em plataformas de vendas, e a gente se deixa influenciar bastante, por isso achando que aquilo ali é o que a gente quer. Então, na maioria das vezes, criança, e aí a gente pode citar aqui vários setores, várias faixas etárias, né, que são influenciadas por conta dessa propaganda, por conta desse marketing, né, que é apresentado aí nos meios televisivos,
radiofônicos e digitais. Então, uma das influências lá está em relação ao feedback e opiniões. Então, as redes sociais, elas hoje são grandes influenciadoras. Por quê? Porque ali cada um expressa a sua opinião e às vezes é positiva, às vezes é negativa. Às vezes eu já obtive determinado produto, eu já paguei por determinado serviço, e o meu feedback, o meu retorno em relação à minha experiência com a empresa, a minha experiência com a loja, com o vendedor, ela é positiva ou negativa. Né? Vamos lembrar lá atrás. Nós temos uma situação pré-venda, a venda, e hoje em dia a gente tem a pós-venda. Então, assim, mesmo depois que você termina ali o contrato, ou a relação de pagamento, ou a relação de prestação de serviço, ainda existe, por um período até mesmo pequeno, ou algumas vezes grande, uma relação que vai exatamente disso daí, ó. Do feedback, se a gente ficou satisfeito ou insatisfeito, tá? Então, é um retorno daquilo que a gente esperava. Então, as redes sociais são campeãs nisso, né? Então, a gente pode compartilhar lá, ó. A gente pode compartilhar avaliações, opiniões, né, experiências nas redes sociais, em plataformas de avaliações, influenciando a reputação das marcas e produtos. É aquilo que a gente fala, se uma coisa é ruim, eu provei um suco aí lançado no mercado, ele fez uma propaganda, ele sai caro, e daí eu fui provar ele, é horrível. Já não vende mais, já é uma experiência negativa minha, e eu estou lá passando, expressando a minha opinião lá na rede social, vou lá na internet e digo, não compre, que é horrível esse suco. Né? Então, assim, a gente espera uma coisa e obteve outra. Então, essa influência de feedbacks e opiniões, ela influencia muito, né? A pesquisa de mercado, né? O feedback dos consumidores, ele é essencial para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. As empresas utilizam pesquisas e entrevistas para entender melhor as necessidades e desejos dos consumidores. Lá atrás a gente já viu tudo isso, né, gente? A gente já falou, a gente está falando aqui hoje em feedback, em buscar informações, em aproveitar oportunidades e experiências positivas, né? Mas a gente já viu essas necessidades. E essa mudança também a gente já viu, né? Que a gente faz entrevista ou faz um projeto para que a coisa melhore, né? Para que a empresa obtenha mais lucro, ou para que essa ou aquela marca se saia melhor no mercado. A gente levanta os pontos fracos e os pontos fortes para poder ter um feedback, para poder mexer, ver onde que a gente precisa melhorar. Tendências e preferências. Mudanças no comportamento. Bom, todo dia, né? Todos os dias, todos os dias a gente tem uma mudança de comportamento. Por quê? Porque a gente acredita numa coisa que deixa de acreditar, experimenta uma coisa que a gente pensava ser de uma forma ou ter um gosto e tem outra, né? As experiências, às vezes, são positivas e negativas, tudo isso leva a gente a uma reflexão numa mudança de comportamento, né? Hoje em dia, com a alta do dólar, por exemplo, vamos dar um exemplo, com a alta do dólar, a gente já tem que fazer uma pesquisa para poder colocar gasolina, né, no combustível, para passar pelo posto, a gente já tem que fazer uma pesquisa de mercado. Então, existem várias ferramentas, várias plataformas que oferecem isso para a gente, né, ou a localização, ou o nome do local, dependendo da localização que a gente está, do valor que a gente vai ter mais baixo em relação ao álcool e à gasolina. Né? Então, esse é um feedback que o mercado dá. Então, assim, a gente fala em mudança de comportamento, porque nas preferências dos consumidores, como a crescente demanda por produtos sustentáveis ou éticos, afetam as estratégias de marketing.
as empresas precisam se adaptar rapidamente a essas mudanças para manter relevância. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está sempre buscando algo melhor, né? Uma comida que seja mais natural, que seja sem agrotóxicos, sem químicas, né? Porque muitos dos problemas de saúde que a gente tem hoje se deve ao que a gente come. E as empresas, elas precisam se adaptar a isso, né? Precisam criar formas de terem comidas mais de oferecerem ao consumidor comidas mais saudáveis. E o marketing, ele faz um papel crucial. Por quê? Porque como a gente tem o feedback da TV, feedback da rádio, feedback digital das plataformas digitais, a gente chega à informação mais rápida, né? Então, o que acontece? O especialista ali em propaganda e marketing, ele vai buscar todas as ferramentas possíveis e impossíveis para que aquele produto, né, que ele está trabalhando, que ele está promovendo, saia na frente, né? Aí a gente tem aí também um outro caminho que, em relação a essa mudança que está havendo, dizem sobre a influência das subculturas. Vocês lembram vocês lembram o que é a subcultura? Quem tá inserido dentro da subcultura? Alguém sabe me dar um exemplo? Pessoal, alguém sabe me dar exemplo da subcultura? Gente, olha, a subcultura aqui nesse aspecto, né, emergente em subcultura, podem criar novos nichos de mercado que a empresa pode explorar. Nós fizemos algumas atividades, dentre elas a gente fez uma em relação ao skate, um campeonato de skate. Então, as subculturas são aqueles grupos, né? A gente utilizou dois exemplos, né? A gente usou os skatistas e a gente usou os emos, né? São chamados de subculturas. São aqueles grupos que são pequenos, porém eles têm uma especificidade, ou seja, eles têm um gosto diferenciado, eles têm algo comum somente ao grupo, tá? Então é um grupo fechado. Isso a gente chama de subcultura. É como a gente fala assim: o pessoal lá dos anos 70, os hippies são um modelo de subcultura. Por quê? Porque ele aconteceu no momento, ele influenciou um grupo, né? O grupo naquela época de rock, mais da área do rock, né? Então, depois a gente teve também, aqui a gente não chama mais emos, né? A gente chama, tem um outro nome aí que a gente chama esse grupo que era o grupo do vestido de preto lá. Depois nós tivemos também o grupo dos cabelos coloridos. Góticos, isso, ó. O Luciano está me lembrando aqui, os góticos, né? Agora a gente fala góticos. Então, esse é um exemplo da subcultura. São pequenos grupos que influenciam nas tendências. Então, assim, a gente tem esse nicho que não é explorado, que é exatamente a gente criar produtos e serviços para esses grupos específicos, né? Cocriação. Bom, a gente precisa, né, no desenvolvimento de produto, algumas empresas envolvem consumidores no processo do desenvolvimento do produto, permitindo que eles contribuam com ideias e feedbacks. Isso pode resultar em produtos mais alinhados com a necessidade e desejos dos consumidores. Esse exemplo de desenvolvimento do produto, a gente vê muito na área de cosmético, né? Se cria um creme, se pega um grupo de mulheres, aliás, vários grupos de mulheres, e aí eles passam a fazer experimentos, né? Um determinado grupo experimenta esse creme,
daí por um tempo, daí acrescenta-se mais alguma coisa, esse creme, até que finalize ele, para outro grupo, né? Então, assim, fica praticamente 3, 4 grupos de cobaias, né? Utilizando, experimentando esse produto para ver se esse produto tem a textura, se ele tem o cheiro, se ele tem a finalidade a que ele está sendo criado, ele vai se propor ao final no mercado, né? Então, a gente fala no desenvolvimento do produto. Isso a gente chama de marketing participativo. São estratégias utilizadas em concursos e campanhas colaborativas que incentivam os consumidores a se envolverem diretamente com a marca. Então, eu fui lá, participei desse desenvolvimento desse produto, e aí eu fico como colaborativa, né? Eu sou colaboradora. E aí fico toda cheia e passo a usar esse produto e passo a oferecer, e digo assim, esse produto é bom, eu participei lá na criação do produto. Então, isso traz resultados bem positivos para quem está desenvolvendo um produto, né? Influência do marketing nos consumidores. Bom, a gente já viu tudo isso lá atrás, né? Que a publicidade e a promoção, elas influenciam diretamente mais alguns setores que outros, né? Mais algumas... Ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Grupos, né? Eu vou colocar grupos de pessoas. Aqui, no caso, a criança, por exemplo, ela é bem influenciada pela publicidade, né? Tudo que ela vê na televisão, ela pede para o pai. Então, a criação de desejo. A publicidade é uma ferramenta poderosa para criar e aumentar a demanda por produtos. Através de campanhas bem elaboradas, os profissionais de marketing podem influenciar a percepção e os desejos do consumidor. Com certeza, né? Tudo que a gente acha legal, interessante, a gente quer experimentar, né? Ou quer usufruir. E isso aí, dependendo do resultado, que a gente já viu lá atrás, positivo ou negativo, a gente adere, né? Promoções e ofertas e promoções especiais podem incentivar a compra, impulsionar e mudar o comportamento de compra dos consumidores. É o que eu falei, mais do que nunca, nos dias de hoje, onde a gente está tendo preços altíssimos, né? Parece que não, mas tem uma inflação aí, e dólar também elevando tudo. Isso tudo faz com que a gente precise buscar preço, né? Então, fazer um orçamento, fazer uma pesquisa para chegar à qualidade com o preço que a gente espera, né? Com a prática de preço que a gente espera. E a gente tem, dentro dessa construção da identidade, a gente tem o branding e a imagem de marca. Então, o marketing ajuda a construir e gerenciar a identidade da marca. Por quê? Dependendo da propaganda que eu faço, a forma que eu faço essa propaganda, ou como eu trabalho essa marca, ela vai ser identificada. Professora, mas como que é isso? A gente pode utilizar, não precisa ir longe, a gente pode utilizar a Coca-Cola, é uma marca. A gente pode utilizar o Omo, é uma marca. A gente pode utilizar a Nestlé, é uma marca. Tudo isso são marcas que deram certos, né? O Banco Itaú, por exemplo, que investe muito na leitura, na educação, é uma marca. Então, assim, a construção da identidade, ela é muito em função da forma como você trabalha, como você faz o marketing para essa empresa, para essa marca. Então, olha lá, a decisão dos consumidores criando uma associação emocional e de lealdade. Quem está habituado, comprou e gosta da marca, ela fica fiel a essa marca, né? Então, a empresa consegue fidelizar esse consumidor, e aí o que a gente briga sempre é mais pelo preço, né? Eu olho muito isso quando eu vejo uma promoção
daquilo que eu utilizo de produto, eu vou lá e já compro 1, 2, né? Sempre tem um extra para que dê tempo de eu fazer uma pesquisa de mercado. Então, nós temos lá a experiência da marca, né? A forma como a marca se comunica e interage com os consumidores pode influenciar suas percepções e expectativas. É o que eu acabei de dizer, né? Ele fidelizou o cliente, ele é o consumidor, ele vai ter esse consumidor para sempre. Porém, o que o consumidor vai brigar vai ser no preço, né? Inovação e design, né? O desenvolvimento de novos produtos. Então, os profissionais, muitas vezes, são responsáveis por identificar oportunidades para inovação e criar produtos que atendam às necessidades e desejos emergentes dos consumidores. A gente está buscando isso sempre, né? O consumidor está sempre buscando coisa nova, né? Com qualidade e preço, principalmente preço, né? Então, o posicionamento no mercado, frente às estratégias ajudam a destacar um produto ou serviço no mercado e a diferenciar uma marca de seus concorrentes. Se você... Eu vi que está tendo, assim, na área, principalmente na área de produtos químicos, né? Produtos de limpeza, produtos utilizados dentro da cozinha, dentro de casa. Está tendo, assim, uma grande oferta, né? Oferta de produtos novos, né? Estão sendo criadas, assim, marcas que nem trabalhavam. Por exemplo, vou dar um exemplo do detergente, né? A gente está habituada com 4, 5 marcas. Hoje, eu fui no mercado, já temos 10 marcas. Então, nós temos 5 marcas que estão entrando no mercado. Né? Então, esse posicionamento do mercado em relação a criar o produto, eu não experimentei ainda, porque eu estou habituada com um determinado produto, mas o que eu estou fazendo agora? Eu levo 2 daquele que eu utilizo e levo 1 daquele novo para eu ver se é bom. Se é bom e o preço é bom, eu substituo o meu. É isso que eu estou fazendo agora. Essa parte, hein? Psicologia do consumidor. Os técnicos aí, sabiam que vocês vão ter que ser psicólogos também? Psicólogos do mercado. Então, a segmentação e personalização. Utilizar dados para segmentar públicos e personalizar ofertas pode aumentar a eficácia das campanhas de marketing, tornando-as mais relevantes e atraentes para o consumidor. E aí está nudes e comportamento. São técnicas de marketing baseadas em princípios de psicologia comportamental. Nudes, empurrões sutis, podem influenciar as decisões as decisões de compra de maneira discreta e eficaz. É aquilo que eu acabei de falar, né? Coisinhas assim, simples, assim, que você coloca lá um valor menor. Eu levo, experimento o produto, eu já tô ali, ó, vamos ver a qualidade dele. Se ele for melhor do que aquele que eu utilizo, já estou levando, né? Então, aí, empurrões sutis, né, o nudes. Conclusão, a interação entre consumidores e profissionais de marketing é um ciclo contínuo interativo. Gente, gravem bem essa conclusão aqui, tá? A aula vai estar disponível para vocês e eu vou trabalhar a avaliação em cima dessa aula. Presta atenção. Eu vou trabalhar a próxima avaliação em cima dessa aula, tá? Então, os consumidores influenciam o marketing através de suas preferências, feedbacks, que nós vimos lá, e comportamentos. Enquanto os profissionais de marketing moldam as percepções e decisões dos consumidores por meio de estratégias de publicidade, branding e inovações. Ambos os grupos estão em constante comunicação e adaptação, o que exige uma abordagem flexível e adaptativa de ambos os lados para alcançar sucesso e satisfação mútua. Então, presta atenção. Vocês estão ouvindo aí, mas eu acho que isso demandaria que vocês tivessem atenção, os 19 que estão aí.
compreender como os consumidores usam produtos para definir suas identidades, entender o comportamento do consumidor como um processo contínuo é fundamental para os profissionais de marketing. Vamos explorar esses conceitos com mais detalhes. Tudo isso daqui, gente, nós já vimos, tá? É uma revisão. Por que você está fazendo revisão, professora? Porque nós temos uma avaliação e estamos concluindo daqui a algumas aulas o segundo trimestre. E a gente vem pegando mais pesado no terceiro trimestre em relação a esses conteúdos. Então, hoje a gente está trabalhando uma forma mais clara de vocês entenderem. E a partir do terceiro trimestre, a gente vai trabalhar mais especificamente esses conceitos, o que vai cobrar de vocês mais atenção. Então, assim, aproveita agora para você entender o que significa, porque lá você vai ter que desenvolver no terceiro trimestre, tá? Então, nós temos lá, primeiro, produtos e identidade do consumidor, né? Então, eles usam produtos e marcas para expressar e definir suas identidades em diferentes ambientes. Essa relação pode ser analisada sobre várias perspectivas. Acabei de falar. Nós temos aí a subcultura, que são grupos específicos, que são nichos ainda não explorados, né? Então, é uma identidade que esse grupo tem. E como esse grupo específico dos góticos, existem vários outros, né? A gente pode chamar também a parte desportiva ou os esportes, diferenciando-os, né? A gente está vendo aí nas Olimpíadas, como também esses nichos. Por quê? Porque a roupa específica que o skatista utiliza não é uma roupa que você encontra em todo o comércio de vestuário, né? São específicos daquele tipo de esporte. A roupa que os nadadores lá utilizam também são específicos. São específicos de um grupo. Então, tudo isso é subcultura e tudo isso é nicho. Não, a gente não pode dizer subcultura, né? Porque subcultura é aquilo assim que não é classificado como geral, como normal, como hábito de todo mundo, né? São hábitos diferenciados. Então, a gente pode colocar aí, são gostos diferenciados de determinados grupos, né? São específicos, por isso que a gente fala especificidades. Então, nós temos lá, primeiro, dentro desses produtos e identificação do consumidor, a autenticidade e pertencimento. Produtos e marcas podem ajudar os consumidores a se sentirem autênticos, a se conectar com grupos ou subculturas com as quais se identificam. Acabei de falar. Por exemplo, marcas de tecnologia podem atrair consumidores que veem como inovador e entusiastas da tecnologia. É um belo exemplo, né? Você se julga tecnológico, né? Ou analfabeto digital. Hoje nós temos mais analfabeto digital do que propriamente especialistas em tecnologia, né? Então, a expressão de identidade lá é uma marca e é o mais importante, ela está em primeiro lugar lá, né? Marcas como símbolos. Então, os consumidores acolhem o produto, refletem seus valores, né? Dependendo do estilo de vida e status sociais. E aí tem um exemplo ali, alguém pode optar por roupas de uma marca de luxo para sinalizar sucesso ou sofisticação. Talvez dentro do marketing isso aconteça, né? Mas se a gente for estudar psicologicamente lá, como a gente viu lá, a psicologia, você pode vestir de ouro, né? Quando a pessoa não tem valores, a veste não faz o monge. Aí uma adaptação aos diferentes contextos em relação à mudança de identidade.
Então, os consumidores podem ajustar a sua escolha de produtos e marcas com bases em diferentes contextos sociais e profissionais. Por exemplo, alguém pode escolher roupas formais para um ambiente de trabalho e roupas casuais para encontros sociais. Então, é uma identidade, é próprio, hoje em dia já tem isso, né? Muitos eventos, eles já trazem no convite a forma como você deve ir vestido, né? E aí, se é formal, se é casual, ali está especificado e você vai se vestir de acordo com o que está ali. Segmentação em ambiente. A percepção do produto pode variar em diferente ambiente, né? E aí, o que eu disse? Eventos sociais, ambientes de trabalho, lazer. Produtos que são bem recebidos em um contexto podem não ser apropriados em outro. É verdade, né? Como é que eu vou usar salto para ir num casamento? Mas será que eu vou numa balada de salto? Muita gente vai, né? Mas não é o normal. Comportamento do consumidor como processo, desejo ou necessidade. A gente já viu lá atrás também, né, o reconhecimento da necessidade, que começa quando o consumidor percebe uma necessidade ou um desejo. Pode ser desencadeado por fatores internos, como a necessidade de conforto, ou externo, como a publicidade. Externo, vejo na televisão, acho bonito, quero. Então, assim, é algo que eu não tenho necessidade, porém eu tenho desejo. E a necessidade é aquilo que eu preciso dentro de casa e tenho que buscar de qualquer forma. Então, o comportamento é um processo porque envolve uma série de etapas e fatores que influenciam a decisão da compra. Esse processo pode ser dividido em várias fases, e é agora que a gente vai ver. Pesquisa e avaliação, né, a busca de informações, a decisão de compra. Então, lá, com base na pesquisa e avaliação, o consumidor toma uma decisão sobre qual produto ou serviço adquirir. Esse processo pode ser influenciado por fatores como preço, qualidade, marca e promoção. Então, a pesquisa e avaliação vem primeiro. Depois nós temos... Está faltando um pedacinho aqui. Eu pulei lá, ó. Tá. B, C, D. Então, a D vem após compra, né? É aquilo, é a experiência e avaliação daquilo que eu obtive. Após a compra, o consumidor avalia a satisfação com o produto ou experiência da compra. Isso pode afetar futuras decisões, decisões de compra e a lealdade à marca. Se eu estou satisfeita, é uma coisa. Se eu estou insatisfeita, eu vou lá para as redes sociais e vou falar mal daquilo que eu obtive, influenciando outras pessoas a não comprarem ou não adquirirem determinado produto. Daí nós temos a importância da compreensão dos desejos e necessidades dos segmentos dos consumidores. Então, o profissional do marketing, ele tem que estar preparado para avaliar todas essas etapas, né? Entender os desejos e as necessidades dos diferentes segmentos. É crucial para várias razões. Uma delas, personalização e relevância. A segmentação do mercado, né? Identificar e entender diferentes segmentos de consumidores. Depois, a personalização vem através do ajuste do produto, compreender as necessidades específicas desse segmento, que tudo isso é aquilo que a gente fez lá na primeira aula, vocês lembram? Quando a gente trabalhou com tudo isso, a gente precisa conhecer aonde se mora, aonde se quer abrir a empresa, ou se vai realizar a atividade quanto técnico para ajudar aquela empresa a restabelecer ou a imagem da loja, ou a marca da loja, ou o produto da loja, ou ganhar dinheiro, que é a busca do lucro. Então, tudo isso a gente viu lá atrás, que é necessário que você conheça o ambiente
que você vai colocar o teu comércio, ou que o teu cliente que te contratou quer trabalhar. Você conheça a população em torno, a comunidade em torno desse comércio. Você conheça os seus concorrentes. Você saiba se ali vai ter oportunidade, por exemplo, de você receber o teu fornecedor, se você tem espaço físico para depósito ou não. Então, assim, são vários fatores que devem ser levados em conta. Tudo isso a gente viu lá atrás em relação ao ajuste do produto aí, tá? Para, ao final, a gente obter aquilo ali que a gente tanto busca, ó, é a fidelização e retenção. Compreender e atender as necessidades dos consumidores pode aumentar a lealdade e a retenção dos clientes. Clientes que sentem que uma marca atende suas necessidades, são mais propensas a continuar comprando e recomendando a marca. Isso é chover no molhado, né? Acabamos de falar. Se eu estou satisfeita, eu vou fazer uma propaganda positiva e vou indicar, e vou dizer, é bom, pode provar, eu gostei, tenho certeza que você vai gostar. Se eu não gostei, eu vou dizer, olha, eu não gostei muito não, mas quem sabe você gosta, né? Mas aí eu já desanimo o meu colega, né? Ou se eu estou na internet, se eu estou numa conversa, eu já desanimo quem teria o interesse ou o desejo de comprar determinado produto a não comprar. Então, concluindo, a forma como os consumidores utilizam produtos para definir suas identidades e o fato de que o comportamento do consumidor é um processo contínuo refletem a complexidade e dinâmica do mercado. Para os profissionais de marketing, entender esse aspecto é fundamental para criar estratégias eficazes, personalizar ofertas e concluir relacionamentos duradouros com os consumidores. A segmentação e a análise das necessidades e desejos dos diferentes grupos ajudam a otimizar os recursos e aumentar a relevância da campanha de marketing. Então, gente, eu concluí aqui o assunto que a gente viu lá em cima. Abordagem do modo como o marketing é influenciado pelas ações dos consumidores. Tá? Então, assim, essa relação aí de consumo, essa sintetização, esse resumo que eu fiz para vocês, é um resumo que reflete praticamente tudo que a gente trabalhou até agora e tudo que a gente vai trabalhar lá na frente. Então, vocês precisam entender que vocês precisam dominar o básico. Logo, aí está tudo resumido, essa aula vai estar disponível para que vocês estudem. Por quê? Porque a próxima avaliação será feita em cima dela. Isso posto, concluindo, né, nós tivemos praticamente quase duas aulas aí, que eu resumi. Agora é o seguinte, nós vamos realizar agora, nas próximas aulas, um trabalho. Professora, qual trabalho? Eu ainda estou, assim, arredondando, assim, uma coisa bem tranquila de trabalhar, mas que leve vocês à compreensão da elaboração. Vai ser um projeto, né? Enquanto técnico, você vai ter que focar no comportamento do consumidor, né? E analisar os conceitos, os fatores, as situações ali dentro do assunto que eu vou passar para vocês. Eu vou dar um texto para vocês, que eu vou anexar lá no Classroom. Eu vou anexar um texto e aonde vocês vão trabalhar essas etapas, tá? Vocês vão estabelecer o propósito do objetivo, que seria o objetivo geral, o objetivo específico. Tudo isso é muito importante na hora de você elaborar um projeto. Então, assim, o projeto vai estar lá, somente o texto para vocês,
dentro do texto que tiver lá, vocês vão ter que estabelecer esses propósitos aí, ó, essas definições. Então, lá, ó, definir o objetivo principal do trabalho, né, como lançar um novo produto, aumentar a conscientização da marca, ou melhorar ou fidelizar o cliente. Praticamente aí nesse objetivo geral aí eu já delimitei, já dei para vocês o que é o foco do trabalho, né? Que é lançar um novo produto. Aí, objetivo específico, identificar metas específicas e mensuráveis que contribuirão para alcançar o objetivo geral, como aumentar o engajamento em redes sociais em 20% em 6 meses. Ou seja, vocês não vão ter só que criar um novo produto. Vocês vão ter que fazer um marketing para ele. Já está específico ali, ó, para as redes sociais. E o que a gente espera? Que ele atinja 20% em 6 meses. Tudo isso, gente, é fictício, tá? Mas o projeto é existente. De repente, a gente pega algum produto que acabou de ser lançado para que vocês trabalhem em cima. Tá? Eu vou ver, eu ainda estou estudando, porque tem vários setores, e eu, de acordo com o retorno que vocês me derem em relação às avaliações, é que eu vou fazer isso. Então, assim, qual é a segmentação? Aí tá, estabelecer o propósito, o objetivo geral, o objetivo específico. Vamos trabalhar o quê? O público. Não esqueçam, vocês têm que saber onde vocês vão abrir, como vocês vão abrir, que tipo de área vocês vão ofertar, entendeu? Determine quem são os consumidores-alvo. Considere a demografia, psicografia, comportamento e preferências. Voltamos lá, porque eu falei lá no início, porque eu acabei de falar. Primeiro, vamos saber quem são os nossos potenciais clientes ou consumidores. Tá? Então, para isso, a gente tem que saber onde vai ser essa loja, onde a gente vai lançar esse produto. No bairro? Que tipo de bairro? Que tipo de público? Né? Classe média baixa, classe média alta, classe média mediana? Né? Então, a persona lá. Crie perfis detalhados dos clientes ideais, conhecido como personas, para orientar suas estratégias. Né? Crie lá um perfil. Se você não tem em mente nenhum local, nenhum público, então vamos criar algo. Né? Vamos criar um perfil da pessoa que vocês, do bairro, do cliente ideal para aquele produto. Deixa eu tomar uma água, só um pouquinho. Eu falo muito e vocês não falam nada, hein? Nós temos que achar um jeito aí de vocês falarem mais que eu. Porque eu não escuto vocês falarem, né? Também eu só fico falando. Alguém quer falar aí? Hein, turma? Quem está dormindo, acorda aí. Acorda aí, gente. Conteúdo é chato, gente. Conteúdo não tem como eu fugir, não. Eu preciso passar isso aí para vocês. Depois, sim, a gente vai ter os trabalhos, as atividades que vão ser mais tranquilas. Quem está indo embora vai ficar sem nota, hein? Então, vamos lá, vamos concluir isso. Apesar de que nós temos bastante aula, hein, gente? Nós estamos só na segunda aula. Um pouquinho mais da segunda aula. Mas tudo bem, né? Você mais tranquila, né? Quando a gente concluir aí, a gente vai fazer uma dinâmica. Ou vocês querem fazer uma dinâmica agora? Querem fazer uma dinâmica? Falta pouco. 2, 3, 4, 5, 6. Falta pouco.
Tá. Falta pouco. Gente, o que é isso aqui? Que eu comecei aqui, né? Essa definição dos objetivos é o trabalho que eu falei para você. Nós vamos fazer um plano para a recuperação de uma marca. Então, assim, a gente foi lá no primeiro, já viu a definição do objetivo. Agora a gente está na pesquisa, né? Que é pesquisa de mercado. O que envolve essa pesquisa de mercado? Então, envolve, primeiro, a coleta de dados, que é aquele questionário que eu já falei para vocês, que é um questionário que a gente faz dentro do local onde você pretende trabalhar ou prestar os serviços, né, para conhecer a população, o público que vai ser ofertado aquele produto ou aquele serviço. Então, a coleta de dados é a etapa da pesquisa para entender o mercado. Né? Então, inclui a análise dos concorrentes, as tendências de mercado e comportamentos do consumidor. Daí nós temos de que forma nós vamos fazer essa pesquisa, qual o método? Então, olha lá, técnicas qualitativas, entrevistas, grupos focais e quantitativas, questionários, dados secundários. Lembra que nós vimos o modelo de questionário lá atrás? É aquele questionário lá que vocês vão fazer. Isso posto, nós temos uma parte desse projeto que trata-se do... Eles falam SWOT, mas, na verdade, a gente chama aqui de FOFA, né? FOFA, que são forças e fraquezas. Então, uma dessas avaliações, forças e fraquezas. Então, forças e fraquezas é identificar o ponto forte e fraco interno da organização. Bom, eu estou criando uma marca. Eu estou preparada? A minha empresa está preparada? Eu tenho estrutura? Eu estou investindo quanto nessa marca? Então, assim, internamente, a gente precisa saber disso. Quais os pontos fortes, pontos positivos? Quais os pontos fracos, né? De repente, assim, eu criei uma marca e não tenho, por exemplo, é fraco o meu envio, né? A parte ali de fornecedor, de fornecer, né? Eu tenho dificuldade para poder estar entregando esses produtos para o cliente. Eu tenho uma frota pequena, de que forma eu vou trabalhar isso? Então, isso é uma fraqueza. Oportunidades ou ameaças. Avaliar as oportunidades e ameaças externas que podem impactar o sucesso do projeto. Bom, a gente viu que tem ameaças externas, são ameaças políticas, ameaças econômicas, ameaças naturais, ambientais, tecnológicas. Tudo isso daí vai estar lá dentro do projeto. Eu acho que até a gente precisava fazer uma parte nisso daí para a gente poder desenvolver esse projeto. E daí nós temos a análise competitiva, né? Que é estudar os concorrentes para entender as estratégias e pontos fortes e fracos. Tá, o que ele oferece a mais do que eu posso oferecer nesse momento? Então, você precisa saber disso. Quem é o teu concorrente e aonde ele sai na tua frente. Quando você vai criar um produto, né? Não é só o produto na loja, é o produto na gôndola, lá na hora de vender, na prateleira, né? A diferenciação. Identificar como sua oferta pode destacar e agregar valor de forma única. Óbvio, né? Vou poder ofertar isso mais barato? Quanto eu gasto para poder vender? Por quanto eu vou poder vender? Opa! Então, tá lá, ó, é o desenvolvimento da estratégia que a gente acabou de falar do valor agora. Então, tá. A proposta de valor. Valor único. A gente precisa definir. Mensagem central. Desenvolver uma mensagem clara que ressoe como um público-alvo e comunique sua resposta de valor. Eu colocar direto o valor lá, ou eu coloco promoção, leve um e no segundo ganha um desconto de 50%. Então, assim, a tua mensagem ela precisa ser bem clara.
Posicionamento no mercado. Determine como você deseja que sua marca ou produto seja percebido em relação aos concorrentes. Você vai chamar a atenção de que forma? Pode ser desde a logo da tua marca, a cara do que você vai apresentar para o cliente, para o consumidor. Tá? Então, sei lá, você cria uma identidade visual. Estratégia de marketing. Você tem que saber lá planejar o produto, o preço, a distribuição, produção e ali e tal. Característica, qualidade, estratégia de precificação, desconto, praça, canais de distribuição, cobertura geográfica, tudo isso é que você vai trabalhar. Promoção, estratégia de comunicação, promoção, incluindo a publicidade, marketing digital e eventos. Eu vou promover um evento para promover a marca. Quem que eu vou chamar para esse evento? Né? Vou chamar, por exemplo, fornecedores, distribuidores, para que eles conheçam a marca, para que eles possam oferecer minha marca através dos seus vendedores. E chegamos no ponto que nós vamos implementar essa ação. Então, a gente tem que ter um plano de ação, os recursos, né, um cronograma, quanto tempo nós vamos levar para colocar esse projeto, recursos, a partir daí a execução, né, que tipo de campanha a gente vai fazer para isso, como que a gente vai se comunicar para poder trabalhar esse produto. Chegando ao final, hein, gente? Monitoramento e avaliação. Depois que a gente fez o projeto, antes quando vai dar aquela pincelada, aquela verificada se a gente cumpriu todas as etapas, a gente precisa ter uma avaliação, né? Um monitoramento, a gente chama de métrica. Então, são os indicadores de performance. Existem muitas ferramentas e muitas plataformas que fazem isso. Porém, assim, a gente precisa aprender a utilizar todas essas ferramentas a nosso favor, né? Então, a gente tem análise de resultados, que é uma avaliação contínua, os feedbacks que a gente viu lá atrás, por isso que a gente teve que trabalhar, tudo isso aí que vocês vão trabalhar foi o que a gente trabalhou na aula agora, tá, gente? Por último, o relatório. Prepare um relatório, olha lá, ó, prepare um relatório detalhado que resuma a pesquisa, a estratégia e a implementação e os resultados. Análise e desempenho. Inclua uma análise crítica do que funcionou bem e o que poderia ser melhorado. Apresentação. Desenvolva uma apresentação clara e envolvente para comunicar os resultados e recomendação. Aqui eles utilizaram os stakeholders, porque eles entendem assim, que existe toda uma técnica hoje, né, que é mais fácil para vocês, através das plataformas digitais, do que propriamente aqui para mim, né. Visualização de dados, utilizar gráficos, tabelas e outros recursos visuais para tornar os dados mais compreensíveis e impactantes. O que quer dizer isso? Vocês podem criar gráficos para apresentar, por exemplo, a faixa etária, a classe social, o poder aquisitivo, tá? Tudo isso. E aí vão umas dicas, que a gente finaliza com isso, com as dicas. Flexibilidade, né? Esteja preparado para ajustar suas estratégias com base no feedback e nas mudanças do mercado. Criatividade, use criatividade para desenvolver campanhas de marketing inovadoras e diferenciadas. Tente pensar naquilo que ninguém pensou. Professora, mas às vezes eu não sei se é o correto, né? Falei, não, hoje em dia vale tudo, né? Aprendizado contínuo. Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências e práticas de marketing para melhorar continuamente suas abordagens. Se você não prestar atenção nas aulas de marketing, realmente vai ficar bem difícil, né? Então, seguir essa etapa
e orientações ajudará a estruturar e executar um trabalho de marketing de forma eficaz, garantindo que você atenda aos objetivos estabelecidos e responda às necessidades e desejos do seu público-alvo, que é o objetivo de quem participa desse curso técnico de marketing. Isso posto, essa aula nós encerramos, né? Porém, nós temos 1 minuto, então vamos fazer uma dinâmica para a gente relaxar e para vocês acordarem. Já que eu falei um monte, e eu estou vendo aí que vocês estão quietinho, quietinho, quietinho. Agora eu quero ver vocês falarem. Gente, presta atenção aqui. Eu preciso, vamos fazer uma dinâmica, para saber... eu acho que eu fiz uma dinâmica com vocês, já, mas eu não falei de uma dinâmica bem legal, que é qual é o problema que você tem hoje. Qual é o seu problema hoje? Essa dinâmica era boa a gente fazer no início da aula, que daí vocês abririam a sala e permaneceriam com a sala redonda, né? Mas eu vou perguntar hoje para um colega, que esse colega vem aqui na frente e vai dizer qual é o problema que ele tem hoje. Quem que tem problema hoje aí, vem aqui dizer para nós. Você já viu essa dinâmica, Gabriela? Você é que está aí todo dia com eles. A dinâmica é, um deles levanta e vai dizer qual é o problema que eles têm hoje. Pode ser qualquer. Pode ser problema, que na concepção deles é um problema, né? Um problema que eles têm hoje. É. Quem que vai começar? É assim, ó, presta atenção. Vai levantar a carteira e quem vai falar para a professora o problema que tem hoje. Mas não é um problema considerando a sua vida hoje, porque, por exemplo, meu problema maior hoje é vir para a escola. Meu problema maior hoje é uma conta que eu vou conseguir pagar e eu faço isso que eu faço. É a professora que falou demais. A professora que falou demais e deu sono. Isso não é um problema, não, gente. Isso aí, o sono de vocês é a professora fala mesmo. Você é a Laura. Tá, vou começar. Vou ser bem sincera. O meu maior problema hoje é guardar mágoa. Eu guardo mágoa, só que eu perdoo pessoas no meu coração, só que eu não consigo levar pra vida, sabe? Eu guardo muitas coisas no meu coração, coisas que já me fizeram muito mal, só que hoje em dia eu já perdoei, já passei essas coisas, só que não esqueço e aquilo fica me atormentando e fica doente, entendeu? Esse eu acho que hoje é o meu maior problema e medo do futuro também. Eu tenho muito medo do futuro. Eu te entendo. Tá aí um problema que eu te entendo 100%. Eu já perdoei, mas às vezes eu me pego lembrando da história que me fez sentir aquela mágoa. Então, assim, pessoal, aí, colegas, como que vocês podem ajudar a Laura? Como que vocês podem, o que vocês diriam para ela conseguir se sentir mais leve e acarinhada? Você sabe que acalenta muito isso daí? Eu vou falar para vocês, vocês estão aí numa turma, vocês acabam sendo um grupo e muitas vezes a gente acaba convivendo tanto tempo, vocês estão todos os dias, de segunda a sexta-feira, a manhã inteirinha juntas, muitos aí ficam mais tempo com os colegas do que com a família. Então, assim, a atenção, o carinho, o respeito, tudo isso aí faz a gente mudar bastante.
né? Eu sou uma prova viva disso, né? Que eu cheguei aqui mais durona, mas ao mesmo tempo, como eu tive dentro da escola, agora esse período que antecedeu aí do ano passado para cá, eu estava com outro tipo de aluno, que é o aluno que está encarcerado. Ele está lá dentro da cadeia. Então, assim, o professor tem que ser mais duro, então eu vim meio que com aquela dinâmica da cadeia para dentro da escola de volta, porque, na verdade, eu sou pedagoga e professora. Então, assim, eu senti a necessidade, quando eu tive um problema, a Gabriela sabe disso, né? Bem difícil dos alunos não quererem assistir a minha aula. Isso me deixou bem chateada, mas, ao mesmo tempo, bem reflexiva. E aí, eu fui tendo muito carinho aqui dos meus colegas professores, né? Não, professora, já muda, já melhora, vamos mudar um pouquinho. E eu consegui. Eu consegui, porque, na verdade, eu sou pedagoga e professora, então, assim, eu tenho que retomar e separar esse público que eu estava desse público que são vocês. Ou seja, são alunos diferenciados, né? E aí foi bom essa situação de você se sentir confortável, assim, né? O professor veio, conversou bastante comigo, me deu atenção, né? Me deu carinho, e daí você vai aliviando o coração, Laura. É isso que acontece. Então, assim, está na mão dos colegas aí te ajudar a superar isso. Claro que a gente só supera, né, com oração e com perdão. Você já perdoou, então, assim, isso vai saindo aos pouquinhos, né? A ferida, ela vai cicatrizando devagarinho. Daqui um pouquinho ela está cicatrizada e você vai ver que você vai se sentir mais feliz e mais leve, né? Quem mais aí tem para dividir com a gente o problema? Quem mais, gente? Vamos! A Laura, ó, você vê, a Laura abriu o coração. Ela falou, ela podia falar, eu tenho problema com professor de física, eu tenho problema... Tá? Então, assim, não se... Oi? Venha, Ana. Não entendi. Explica um pouquinho, Ana. Constância? Ah, entendi. Mas você sabe de uma coisa? Que essa coisa da gente estar totalmente ligada, por exemplo, assim, eu gosto de rezar texto, mas às vezes eu começo a rezar o texto e vou para outro lugar, eu estou pensando em outras coisas. Eu não consigo ficar ali, ou ouvindo, ou fazendo determinadas coisas, sem pensar 10 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, como que a gente faz isso? Você não consegue, por mais que você faça 10 coisas ao mesmo tempo, você não consegue fazer com qualidade. Então, assim, se eu estou falando aqui, eu estou falando, que foi o que aconteceu nessas 2 aulas, você está sentada lá, a tua cabeça já está em outro lugar. Você não conseguiu assimilar aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque eu falei tanto que você não conseguiu centrar no objetivo da aula. É normal isso? Perfeitamente normal dentro da escola. Por quê? Porque a gente tem mais de 13 disciplinas, a gente tem diferenciações, a gente tem professores diferentes, tenho certeza absoluta que todos os professores que vocês têm aí presencial, nenhum deles fala 2 aulas seguidas. Ao contrário, né? Tem uns que o que menos fazem é falar. Vamos fazer uma atividade, façam uma redação, façam isso, e o professor não fala. O professor não tira dúvidas. O professor não interage, o professor não explica. Então, isso é muito complicado. Aí você não vai ter mesmo essa perseverança e essa persistência em manter focada.
O pessoal, qual é a dica que vocês dão para a colega, para ajudar ela? Como que pode ajudar ela? Que- Então, não quer dizer que você não ora todo dia, né? Você não tem fé, você está conectado com Deus, né? Porque ele sabe que o coração não tem fé. Não é só você fazer isso. Somente a ansiedade, né? Fazer isso. Você tem o meu caso aí, porque buscar essa perfeição da honra e rezar com tudo, e às vezes achar que está em si também não tem. Quem está próximo de nós para falar? O Lucas, chegou. Ô, Ivan, qual vai ser o maior problema hoje? O João falou que é dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Aí, eu duvido que esse problema, os colegas, eles podem até te dar uma indicação, mas é difícil a gente te ajudar nesse ponto. A não ser que o colega tenha o dinheiro para te emprestar. Sabe o que eu lembrei aí, Gabriela, em relação a essa situação aí da Ana, é a ansiedade também, né? Depois da fase do Covid, as pessoas ficaram muito ansiosas, né? E aí você tem todo o misto aí de ter que dar conta das atividades em casa, ter que dar conta das notas, agora para fechar trimestre, é uma montoeira de professor em cima, cobrando, né? E aí você vai ficando ansiosa, e isso te tira um pouquinho do foco daquilo que você está fazendo, né? A ansiedade, ela é uma inimiga nossa, né? E a gente precisa aprender a lidar com ela. Eu acho que esse é o caminho aí da Ana, né? A ansiedade. Agora a Madeline vai falar, mas ela vai falar para mim falar. Ah, meu pai. A Madeline falou assim, Pro, que o maior medo dela hoje é ser decepcionada por alguém que ela confia muito, mas ela já pensa lá no futuro, entendeu? Será que um dia, daqui 10 anos, essa pessoa vai me decepcionar de novo? Porque ela já fez isso no passado. Ela vai explicar melhor, é melhor. Tá. Tipo assim, vamos supor, eu já fui muito decepcionada no passado, não por essa pessoa em si. Mas aí eu acho que, tipo, eu tenho medo hoje em dia, tipo, eu confio muito nessa pessoa, só que futuramente ela me decepcionar assim como uma das pessoas do passado me decepcionou, entendeu? Eu tenho essa confiança que eu tenho hoje nela e amanhã ela me decepcionar. Ai, essa é uma fala complicada, Madeline. Porque todo mundo que está aí, todo mundo que está aqui, a gente está sujeito a se decepcionar todos os dias. A gente se... decepção, a gente tem decepção com o governo, a gente tem decepção dentro da família, a gente escuta coisas, às vezes, que a gente acha que não merece, então você já acaba se decepcionando com o irmão, com uma mãe, com o pai, que é um pouco mais duro. Então, assim, você deve ser uma pessoa sensível, e isso é uma preocupação para você. Então, assim, os colegas, eles não vão poder ajudar nesse ponto. Você tem que preparar a tua cabeça. Por quê? Porque em algum momento a gente acaba se decepcionando. O que a gente faz para não acontecer isso? A gente não bota expectativa nas pessoas. A gente não coloca expectativa nas irmãs, nos colegas. A gente vive só. Vive esperando que
ele seja com você aquilo que você é com ele. Se você é honesto com o colega seja honesto com você. Se você é educada com o colega seja educado com você. E se você respeita, o colega se abre, conta para você coisas que não contaria normalmente, que você guarde isso. É isso que você espera que o colega faça também. Então, assim, é uma coisa que não tem muito como a gente te ajudar. Porém, você pode trabalhar não criando expectativas, né? Na verdade, esse é o X da questão. Quando a gente não cria expectativas, a gente não se machuca. Essa é que é a questão para quem é mais sentimental, né? Eu não posso esperar que ela me responda da mesma forma, porque às vezes ela não vai retribuir por mal, que eu quero ser boa pra ela. Ela vai te machucar. Ela vai retribuir, eu não vou fazer isso, você não vai se frustrar, vai ser Quem mais? Olha, vocês prestaram atenção nas 3 falas das 3 colegas? Assim, dá para notar que a preocupação hoje, a gente já não é mais tão realista, fria, né? A gente já tem, assim, uma preocupação mais sentimental. Ó, foi a expectativa, foi a forma de ansiedade, né? E aquela coisa de pensar como que vai acontecer no futuro. Então, assim, a preocupação de vocês, ela não é toda uma preocupação que ela é mais psicológica, né? Ela é mais emocional. Vocês estão vivendo aí uma fase boa, segundo ano, mais expectativa, por quê? Porque falta mais um ano só para que vocês concluam aquela fase da cadeira escolar, daí vocês já vão atrás de vestibular, já vão atrás de universidade, é uma outra perspectiva, é uma outra fase. Então, nessa fase aí, dá para ver que as colegas são sentimentais, as 3, né? São pessoas mais emotivas. Então, como que a gente ajuda a turma? Ajuda respeitando, né? Quando elas expuserem ou falarem alguma coisa, você pode contribuir e ajudar respeitando o espaço dela e aquilo que ela está sentindo naquele momento. Tem mais um aí, mais os 2 aí, a gente encerra daí. Não ouvi nenhum garoto ainda, né? Não tem nenhum garoto aí? Com exceção do dinheiro, porque o dinheiro não tem muito que a gente palpitar na vida dele, não. o dinheiro eles ainda não estão A gente... nós não temos dinheiro para dividir com ele, os colegas daí estão mal tendo para si, quer dizer, não tem como contribuir com o colega, então assim, nós não podemos dar ajuda, ele não vai ouvir da gente o que ele quer ouvir, né? Então nós não podemos dar ajuda, dar palpite na vida dele nesse. Exatamente. Exatamente. Você pode correr atrás, professor, mas eu precisava de uns trocados. Ué, faz uma rifa, faz um bico, faz um freelancer, faz alguma coisa aí, bota a cabeça a funcionar. Você está numa aula de técnico em marketing, quer dizer que a gente espera de você que você seja prodígio, que a gente espera de você que você tenha uma cuca para criar. Então, cria um mecanismo, uma forma aí de você ganhar um troquinho, né? Mais ninguém, gente? Pensei que vocês iam querer falar, todo mundo ia querer falar de problema. Ó, ninguém falou que o problema é o professor, ninguém falou que o problema é o irmão, ninguém falou do problema aqui. Não tem uma bicicleta, não tem uma moto, não tem... Ninguém falou nada ainda.
Gente, vocês vão ser... esse curso é de formação de profissional técnico na área de marketing. A área de marketing é uma área que demanda muito que você tenha oratória. Então, assim, se você tem dificuldade, assim, ou fica inibido de falar na frente dos outros, na frente da TV, você tem que começar a fazer um treinamento. Porque, veja bem, são mais de 3.000 horas de curso. Então, assim, é um conteúdo para você ser um baita de um profissional. O mercado está te esperando de portas abertas. Por quê? Porque nós temos poucos profissionais formados. Então, você veja, e com os poucos que nós temos, olha o que eles criam aí. Pô, tem campanhas maravilhosas. Do Itaú mesmo é uma campanha assim que foi uma tacada de gênio. Ele vai lá, você cadastra, ele distribui livro infantil para incentivar as crianças a lerem. Ele faz concursos de redações. Tudo isso para promover a marca do Itaú, que é a marca Itaú. Então, assim, ele voltou tudo que ele podia no marketing para a educação. Então, assim, você está aí, vai ser esse profissional que vai criar. Então, você tem que falar. Você tem que colocar para fora as suas ideias, a sua criatividade. Às vezes você é uma pessoa extremamente criativa, mas não está tendo a oportunidade. Por quê? Porque você está fechado. Tá? A gente chama, é intrínseco isso, né? Interno. Porém, você precisa exteriorizar, você precisa colocar para fora todo esse teu conhecimento e a tua curiosidade. Quando eu estou falando aqui, me critique. Me cobre, me pergunte, me questione. Professor, mas por que isso? Professor, mas por que aquilo? Saia dessa aula com conhecimento. Porque o que você me questionar, eu vou te responder, e se for a contento, você vai saber responder tudo o restante. Então, esse é o objetivo. Uma aula de português é para que você aprenda a ler um texto e tenha conhecimento para interpretar. O que ele quer dizer com isso? Então, é a mesma coisa, todas as outras disciplinas, tirando a matemática. Tudo é interpretação. E aí você precisa, nesse momento, vai ter que ter um momento que você vai ter que falar. Por quê? Porque o cliente vai te contratar, e você vai ter que responder para ele tudo isso daí que eu estou falando para vocês vão ter que responder para o cliente como vai ser feito. Então, assim, vamos aproveitar essas aulas para vocês falarem, para vocês questionarem, para vocês se soltarem. Essas dinâmicas é para você se soltar, para você, eu tenho liberdade nessa aula para falar do meu problema, eu tenho liberdade nessa aula para questionar a professora. De qualquer questionamento. Eu estou aqui aberta para isso. Eu tenho bastante conhecimento, conteúdo pedagógico para ajudar vocês. Me cobrem em várias áreas, mas no que a gente está trabalhando, mais. Tá? Então, eu já falei muito, estou até com dor de garganta de tanto que eu falei. Eu fico feliz, espero que vocês continuem assim, as colegas, né? Sensíveis, porém, entendam que aqui fora a gente vive praticamente numa selva. Então, assim, vocês serão os profissionais que terão que brigar por cada espacinho para conquistar. Hoje, para a gente conquistar um espaço, a gente tem que brigar. Oi? Mas de tudo isso, ainda teve uma coisa boa. Eles não falaram do problema deles para a gente, né, os professores. Ainda teve uma coisa boa. Pois é, eu acho que eles ficaram inibidos de falar dos professores, né? E ó, que tem professor. Mas professor é problema também. Não se preocupe que eu trabalhei mais de pedagoga do que de professora. Eu sei que professor é problema também, fazia ata todo dia. Mas, enfim, coitadinho dos meus colegas também, que vocês também não são muito fáceis não de se levar, né? Personalidade fortíssima. Gente,
Fiquem com Deus, até a próxima aula. E essa aula vai estar disponível lá no Classroom para vocês darem uma olhada, tá? Quem não conseguiu assimilar tudo aquilo, ou ouvir a quantidade de conteúdo que eu falei, dá uma lidinha lá para a gente fazer. A próxima avaliação vai ser em cima dessa aula, beleza? Boa semana e fiquem com Deus.